Pois bem, chegamos no fim do ano, estamos chegando no fim da carta de Paulo aos Filipenses. Isso, me dá uma agradadinha, vai. Eu sei que você apanhou para chuchu, a gente apanhou para chuchu nessa carta, porque, afinal de contas, a verdadeira alegria, ela não é a alegria que esse mundo nos dá. É uma alegria diferente que o Espírito promove e gera em nós. E por conta disso, nós somos muito confrontados com essa alegria que o mundo nos oferece. Nós enchemos o nosso coração muitas das vezes. E quando vamos para a palavra de Deus, o Senhor nos fala de maneira diferente. Então, eu quero compartilhar, eu creio que é algo da parte do Senhor aqui para todos nós nessa manhã, de maneira muito especial. Quero convidar você a abrir a carta de Paulo, então, aos Filipenses, capítulo 4, e enquanto você for encontrando, vá se pondo de pé, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Filipenses 4, de 21 a 23. Glória a Deus. Se você não trouxe a Bíblia, nós temos a passagem no telão também, para que você possa acompanhar. Diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai bondoso, Pai amado, Pai querido. Estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do agir do Teu Espírito. Estamos reunidos, estamos da maneira em que o Senhor nos ensina a estarmos conforme a Tua palavra. Estamos no primeiro dia da semana. Estamos sedentos e famintos pela Tua vontade em nós. Então, que nessa manhã, nada estrague o que o Senhor tem para falar ao coração de cada um de nós. Que nada passe desapercebido, que não haja nenhum sono, nenhuma memória, nenhuma preocupação que nos roube do presente. Para que aqui e agora a Tua ação seja poderosa dentro de nós. Que saiamos daqui mexidos, saiamos daqui tocados, que saiamos daqui cheios do Teu poder. Para que o Senhor que opera possa nos dar a convicção de que o Senhor nos tocou nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como é de costume, o apóstolo Paulo, assim como outros escritores de cartas do Novo Testamento, termina com saudações. Termina saudando. E aqui Paulo, não diferente de tantas outras cartas que ele faz da mesma maneira, ele vai dizer: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Pessoas que não se conheciam, pessoas que não conheciam o nome umas das outras, estavam se saudando. Inclusive, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Aqueles que estavam presos juntamente com ele, aqueles que trabalhavam naquele lugar, aqueles que estavam envolvidos ali naquele ambiente, provavelmente, possivelmente, quase certeza que em Roma, no pretório, estavam ali, Paulo, na sua pessoa, enviando saudações uns para os outros. E não tem como nós não lermos isso aqui e não pensarmos em comunhão. Não tem como nós lermos isso aqui e não pensarmos nessa sinergia que é o corpo de Cristo, nesse envolvimento que é o corpo de Cristo. A consciência da família da fé foi uma marca da igreja primitiva desde o início. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como forma de línguas de fogo, naquele momento encontra-se um povo de muitas culturas num só lugar.
Pessoas que algumas ficaram morando por ali, em Jerusalém mesmo, outras, quando acabaram as festividades de Pentecostes, voltaram para suas casas, e ali então houve uma proliferação, uma propagação, uma multiplicação étnica da mensagem de Cristo, da verdade, e as pessoas então, cada umas voltando para o seu lugar, cada umas levando uma porção. E não foi só isso, porque sabemos que os apóstolos, assim que eles foram empoderados, o livro de Atos vai narrar para nós essa história, assim que eles foram empoderados, eles preferiram não estarem juntos, para que o evangelho fosse propagado. E juntamente com isso, juntamente com o evangelho sendo propagado, as saudações começaram a se tornar hábito comum. Assim como também Paulo vai escrever a Timóteo, na sua primeira carta, que nas referências, nas especificações dos presbíteros e dos diáconos, era necessário que fossem o quê? Hospitaleiros. Por quê? Porque a hospitalidade, ela é um sinal de pessoas que saúdam umas às outras, se preocupam umas com as outras, se inclinam umas para as outras, se envolvem umas com as outras. Então, esta marca desta carta, da humanidade sendo manifesta, não somente preceitos, valores, doutrinas sendo colocadas uma após a outra, não somente um ambiente mecânico, faça isso, não faça isso, seja assim, não seja assim, mas há aqui um calor humano, o que a pastora Ju estava tentando promover aqui nessa manhã. Uma movimentação, um contexto de envolvimento, motor, real, de toque, de relação, de afinidade, de abraços, de beijos, de carinhos manifestos. É o que uma saudação bem feita vai promover. E olha que Paulo tinha muitas razões para não terminar assim. Não é verdade? Nós acompanhamos a carta dele aos Filipenses. Num determinado momento, ele diz, olha, pensem de maneira comum, pensem de igual modo. O que ele está dizendo ali? Ele está combatendo a divergência doutrinária. Pessoas que acreditavam de maneira diferente, que precisavam compreender de uma maneira só. Precisavam entender, reunir a sua maneira de pensar e pensar de uma forma só. Uma outra coisa que ele combate é a relação muito complexa, que a gente não sabe exatamente como, de Evódia e Sintique. Mulheres que estavam brigando a ponto, não era uma bobeirinha, porque senão ele não teria escrito na carta que ele estava fazendo para aquela igreja. Ou seja, Paulo tinha graça, e o evangelho nos aponta essa mesma graça, para lidarmos com as situações das mais diversas possíveis, sem perder o amor fraternal, sem perder o convívio, sem perder as saudações. Paulo não diz, saúdem a todos, menos Evódia e Sintique, porque elas ainda estão brigando e eu estou bravo com elas. Ele diz, saúdem a todos. Uma saudação ainda mais intensa do que essa, é a saudação que ele vai dar na primeira carta aos Coríntios, onde ele entrega o sujeito para Satanás, onde ele recrimina a postura e a cultura impregnada naquela igreja, onde ele de maneira muito forte exalta, admoesta aquela igreja, mas é justamente a saudação que ele fala sobre o ósculo santo, é justamente a saudação que ele fala sobre cumprimentem-se uns aos outros com um beijo. Está lá, não é? É muito lindo de nós vermos isso. Está lá em 1 Coríntios 16, do versículo 19 em diante, diz assim, as igrejas da província da Ásia enviam saudações, Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Aí ele continua firme na sua maneira de doutrinar e diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema. Vem, Senhor. E aí ele vira e volta de novo dizer, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por
todos vocês em Cristo Jesus. Amém. O que Paulo está nos lembrando é de um amor que cura. E nessa manhã eu quero falar a respeito de um amor que cura. De um amor que sara feridas. De um amor que toca nos nossos machucados, nos nossos desentendimentos, nos nossos desencontros. De um amor que é de verdade. De um amor que não é fingido. De um amor que também não é superficial. De um amor que não se compra de imediato de algo que não tem valor. Não é um amor que você conhece uma pessoa hoje e amanhã você está dizendo para ela, eu te amo, mas é um amor profundo. Um amor de significados. Sabe, nem todos na palavra de Deus conseguiram viver essa comunhão, essa liberdade de poder saudar as pessoas de maneira sincera, com amor afetuoso. Houve na palavra de Deus um grande homem, lá no Antigo Testamento, filho de Jacó, chamado José. José nasceu, aparentemente, um dos preferidos do seu pai. José tem um sonho, ele sonha a respeito de que um dia todos, inclusive seu próprio pai, se prostrariam diante dele. Ele compartilha esse sonho, e os seus irmãos, então, mordidos de inveja, começam a persegui-lo a ponto de um dia colocá-lo dentro de um buraco, até que um outro povo estava passando por ali. Eles vendem José como escravo para este povo, que o leva para o Egito como escravo. Um homem o compra como escravo, chamado Potifar, e ele vai então se tornar um servo de Potifar. Naquele lugar, então, ele se torna um grande administrador, o favor de Deus é com ele. Ele consegue dominar, cuidar de todas as coisas, tanto é que chama a atenção da mulher de Potifar. Mulher de Potifar dá em cima desse homem, tudo ia bem até que essa mulher, então, começa a dissuadi-lo de maneira, com erotização. Uma vez ela tenta agarrá-lo, ele foge, deixa sua túnica. E aí, então, Potifar chega, a mulher conta uma mentira para ele e ele vai preso. Ele vai preso, fica um tempo na cadeia. Ali na cadeia ele se torna também um administrador, porque o favor de Deus era com ele. Até que num determinado momento, o faraó do Egito tem um sonho, e ninguém consegue entender o sonho desse faraó. E o copeiro que estava preso com José se lembra que José era um homem que entendia os sonhos dados por Deus. E então José é chamado ao faraó, o faraó chega a ele, conta o seu sonho, José interpreta o sonho, e José então é colocado como governador do Egito. Um único cargo abaixo do faraó. Só que num determinado momento, nessa longa história de 20 anos de José, do momento em que ele é vendido ao momento em que ele se torna governador, alguns homens de Canaã vão atrás do Egito, atrás de comida. E eles então têm que saudar um governador. E esse governador é José. E esses homens são os seus irmãos que o venderam como escravo, há 20 anos atrás. Mas José não lida bem com a maneira de saudar os seus irmãos. Eu não quero desconstruir o teu amor por José nessa manhã, mas nós sabemos que o único perfeito é Cristo. José então, quando vê que os seus irmãos estão ali, num primeiro momento, ele começa a ofendê-los, dizendo, olha, eu acho que vocês são espiões. E eu não vou ler textos bíblicos aqui, porque eu preciso avançar, mas toda essa narrativa ela está de Gênesis do capítulo 42 ao capítulo 45. Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais da história de José, começa no capítulo 37. Mas no momento em que José tem que falar com seus irmãos, que estão ali 20 anos depois, para pedir por comida, José começa a ofendê-los dizendo, vocês são espiões. José não os abraça e diz que saudade eu estava de vocês. Ele não se revela e diz,
vocês são espiões. Ele por 3 vezes diz que são espiões, até o momento em que os encarcera por 3 dias. Aqueles irmãos, com exceção de Benjamim, estavam lá pedindo comida, são encarcerados pelo irmão mais novo, José, agora governador do Egito, por 3 dias. Essa foi a saudação do seu irmão machucado, ferido, marcado pela história da vida, depois de 20 anos. José não consegue acolhê-los, os prende por 3 dias. E ao saber que ele tinha um irmão mais novo, chamado Benjamim, ele então diz, é o seguinte, eu vou deixar um de vocês aqui preso. Vocês vão voltar para Canaã. E eu só libero este quando vocês trouxerem o outro para que eu conheça. Vai ser olho por olho, dente por dente, José. Penso eu. Vai ser da minha maneira agora. Eles vão pagar pelo que eles fizeram comigo. José denuncia a ferida do seu coração. Então Rúben fica preso, voltam todos os outros, Jacó quase tem um infarto do coração quando fica sabendo. José devolve o dinheiro para eles sem avisá-los. Eles chegam em Canaã, olham para os sacos de alimento, olham para o dinheiro está lá, eles não entendem, eles ficam com medo, eles ficam refém de José, achando que eles vão ser considerados ladrões, porque eles voltaram com o mantimento e voltaram com recurso. Jacó os provoca a se intitularem ladrões, porque o que José quer é que eles sofram. É que eles sofram cada dia dos 20 anos que ele sofreu. As injustiças que ele foi acometido. Ele quer revidar. Ele quer ofender. E é o que nós fazemos quando o nosso coração está machucado. É o que nós fazemos quando o nosso coração não está resolvido. É o que nós fazemos quando alguém acomete algo contra nós. E nós não conseguimos ter a maturidade de lidarmos com essas coisas. Pastor, por que você está pregando isso no 52º domingo do ano, pastor? Achei que o pastor ia pregar sobre Ebenezer. Sabe por quê? Porque eu quero que você termine esse ano com o teu coração resolvido. Que você termine esse ano com o teu coração curado. Que você termine esse ano com uma oportunidade de dar margem ao Espírito Santo que sussurra no teu coração, para que se houver alguma aresta, você ainda tenha tempo hábil de resolvê-la. Esse é o meu desejo como teu pastor nessa manhã. José então os envia de volta, Rúben fica preso. Quando chegam lá com Jacó, Jacó quase morre do coração de novo. Perdi um filho, agora perdi outro. E os irmãos tentam convencê-lo de levar Benjamim. Ele fala, de jeito nenhum, se vocês levarem Benjamim vai ser o terceiro. E eles ficam lá. Só que o mantimento acaba. O tempo passa, a Bíblia não diz quanto tempo passa, mas passa o tempo. E o mantimento acaba. E aqueles irmãos, então, de novo precisam convencer Jacó, o seu pai, para que possam levar Benjamim, para que eles possam não somente resgatar Rúben, porque eles agora estavam mais preocupados com a comida do que com o irmão, para voltarem, pegarem do alimento e resgatarem Rúben, se possível. E então, Jacó compreende, eles ficam temerosos, confeccionam presentes para levarem juntos, mandam o recurso em dobro para devolverem aquilo que eles haviam sido agraciados, mas estavam com medo porque eles iam achar que eles tinham roubado. E então na segunda viagem para o Egito, eles chegam no Egito, e diferente da primeira, José, ainda sem se revelar, ele os chama para sua casa para preparar um banquete, um almoço. E no meio desse banquete, José se assenta numa outra mesa, como um egípcio que não podia se misturar com o povo hebreu. Eles comem juntos, se alegram juntos, se fartam juntos. José os presenteia com um mantimento de novo. Não aceita o dinheiro deles,
mas ele ainda com o coração ferido. Preste atenção nisso, porque é um abismo que chama outro. É um buraco que não tem fim. Ele ainda com o coração ferido, pega um copo de prata da sua casa, coloca na sacola de Benjamim, do irmão mais novo dele, e os despede. E assim que eles vão embora felizes e saltitantes, porque estava tudo bem, José chama um dos seus subordinados e diz: agora você vai atrás deles e você vai dizer o seguinte: por que é que vocês estão pagando o bem com o mal? Vocês receberam todos os presentes do governador, e vocês saquearam uma taça da casa dele. E esse homem então vai em direção a José, para ali o comboio, em direção aos irmãos de José, param ali o comboio, e naquele momento então eles dizem: não, pode procurar. Aliás, façam o seguinte: se você encontrar algo que nós tenhamos roubado deste governador, todos nós nos tornaremos escravos. E aqueles homens subordinados de José vão abrindo as sacolas até abrir a sacola de Benjamim. Lá estava a taça. Eles rasgam as vestes, não se conformam, não entendem o que estava acontecendo, porque a pessoa que está ferida, ela cria ambientes da pessoa que feriu lá na frente, que ela não vai nem entender o que está acontecendo. Porque a mágoa é tão grande que ela vai carregando e vai fazendo planos para destruir a vida de pessoas, ainda que às vezes inconscientemente. Ainda que às vezes inconscientemente. Vamos desejando o mal, vamos olhando com um olhar de altivez, e ai de nós se ainda estivéssemos, imagine se estivéssemos como governador sobre as pessoas que nos fizeram o mal, como nós faríamos ainda pior do que José fez. Porque afinal de contas, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso que nós levamos para o nosso coração e para a nossa justiça própria? José não foi diferente disso. Então eles chegam diante de José, todos voltam para o palácio, chegam diante do governador, sem reconhecer que José era José. E eles falam: não, então nós vamos ficar todos como escravos teus. José diz: não é justo, eu não vou fazer isso com vocês. Eu sou um homem justo. Esfrega na cara deles ainda que é um homem justo. Fica só o que roubou. E aí vem a intercessão de Judá. Judá se achega perto de José, um irmão mais velho, e diz: olha, se nós voltarmos para Canaã sem Benjamim, o nosso pai Jacó vai morrer do coração. E naquele momento, então, José explode. Porque quando ele pensa no amor do pai, ele explode. O texto vai dizer para nós, em Gênesis 45, de 1 a 7, esse momento que diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Uau! Aqueles irmãos não estavam entendendo mais nada. Imagina a cena. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Poxa, mas por que é que ele não falou isso no primeiro momento que ele viu os irmãos? Porque ele estava machucado.
ferido, arrebentado. 20 anos haviam se passado. E só ele sabia o que ele tinha comido do pão que o diabo amassou. Mas sabe, diante do momento em que Jacó, José, Judá, Rúben viviam, nós podemos entender um pouco mais, com um pouco mais de clareza, porque diante da revelação de Deus para com a palavra de Deus, diante das alianças em que Deus vai cumprindo e Deus vai se revelando na palavra de Deus, conforme nós vamos aprendendo a respeito dessas coisas, na EBO nós falamos a respeito disso, nós vamos entendendo que Jacó, José, Rúben, estavam todos num momento onde a teologia, onde a compreensão a respeito de Deus e das coisas eram de retribuição. Então era de olho por olho, dente por dente, de certa forma. Era, de certa forma, se eu fizer algo bom, eu receberei algo bom. Se eu fizer algo ruim, eu receberei algo ruim. Mas sabe, nós não estamos mais nessa época. Olha para a pessoa do seu lado assim e diga: nós não estamos mais no período da retribuição. Essa é uma das verdades mais profundas que a igreja evangélica brasileira precisa ouvir, até entender. Nós estamos na aliança da graça. E a aliança da graça, ela é a manifestação perfeita e completa da obra de Deus para com a humanidade. Porque na aliança da graça, nós temos alguém que pagou o preço por nós. Com José lá atrás, os irmãos tinham que pagar o preço. Com José lá atrás, os irmãos tinham que, de alguma maneira, sofrer pelo que fizeram ele sofrer. É claro que Cristo resolve isso na cruz de maneira cronológica, para frente, para trás, para um lado, para o outro, até nas dimensões que a gente não entende. Mas na cabeça deles naquela época era isso. Agora, eu e você temos o privilégio de no tempo e no espaço vivermos numa era onde a graça está vigente. Vou te dar mais uma chance. 1, 2, 3 e... A era da graça está vigente, e é assim que Paulo saúda os seus irmãos na igreja de Filipenses, versículo 23. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. É por causa dessa graça que ele consegue saudar até aquele que a igreja precisa entregar para Satanás. É por causa dessa graça que ele não está mais na esfera da retribuição e agora ele consegue saudar em Cristo Jesus os irmãos. A gente precisa entender isso um pouco mais, irmãos. A gente precisa entender, sabe por quê? Porque eu e você, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, esse ânimo, essa movimentação dentro de nós, essa vibração, essa vida, esse amor inexplicável, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor revelado na pessoa de Jesus, em que eu e você nos tornamos alvos. Não é por merecimento, é por graça, é por favor imerecido, é por algo que nós jamais conseguiremos retribuir. Então, todo cristão que pensa, tem que pensar a partir da ótica da graça. E qual é essa ótica da graça? Ainda bem que você me perguntou, eu vou te responder. A ótica da graça é a ótica de que, por eu ter sido perdoado injustamente, eu também encontro forças para perdoar injustamente quando eu for injustiçado. É colher
o que eu não plantei. É colher o que eu não plantei. É olhar com amor e graça, mesmo quando nós não estamos sendo beneficiados. É olhar com amor e graça, mesmo quando eticamente estiver sido deturpado. É olhar com amor e graça, mesmo quando a gente não tiver força na nossa alma e a gente precisar de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer nos convidar para esse lugar nessa manhã. O Senhor quer curar o nosso coração. O Senhor quer tocar as nossas feridas. O Senhor quer nos salvar de nós mesmos nessa manhã. José entendia que Deus era um Deus amoroso, mas era um Deus justo. E no Antigo Testamento mais se conhecia a respeito da justiça de Deus, do fogo consumidor de Deus, do que do amor que perdoa 70 vezes 7, da milha extra, da outra face. Por quê? Porque Cristo encarnado precisou manifestar esse amor, mas eu e você conhecemos Cristo Jesus. Eu e você conhecemos aquele que primeiro nos amou. Eu e você conhecemos aquele que primeiro se entregou. Mesmo sem merecermos, eu e você conhecemos aquele que, enquanto estava com os cravos nas mãos, foi capaz de dizer para o mesmo que pregou: perdoa o Senhor, pois não sabem o que fazem. Perdoa-os, Senhor, pois não sabem o que fazem. Porque Ele já conhecia o inferno, porque Ele foi o próprio Criador dele. Ele sabe o valor da morte ou da vida eterna. Ele sabe quanto tempo leva uma eternidade pós-vida. E diante de um vislumbre da eternidade, na porta do céu, quase indo embora, ele se lembrou que o maior agressor diante dele, diante dos seus olhos, aquele mesmo que o crucificava, merecia perdão dos seus pecados. Respira um pouco agora. Será que aqueles que nos ferem, nos feriram e irão nos ferir, não merecem o nosso perdão, se afinal de contas nós já fomos perdoados? Será? Será que aquele que te traumatizou, que te tocou indevidamente, que te abusou, que te passou a perna, que está te devendo, que acabou com a tua família, que matou um ente querido teu, será que essa pessoa não merece o nosso perdão? Eu não estou aqui dizendo que isso é fácil. Eu não estou na tua pele. Eu não estou na tua pele. Eu não sofri o que você sofreu. Sofri também, mas diferente. Mas ao contemplar a obra redentora gloriosa do Senhor e receber o mesmo prêmio que você recebeu, que é a vida eterna, desse prisma, dessa perspectiva, desse lugar, aí sim nós podemos buscar força para vencermos as nossas feridas, para vencermos as nossas batalhas, para vencermos os nossos traumas, para vencermos aquilo que nos dói até hoje. Porque deixa eu te dizer algo, antes de doer em você, doeu em Cristo. Antes de ferir você, feriu Cristo.
antes de levar você ao lugar da mágoa, provocou Cristo. Mas sabe, ele venceu a morte. Ele venceu tudo isso, para que nós também pudéssemos vencer. Para que nós também pudéssemos viver vitoriosamente sobre os percalços da vida. E o convite nessa manhã é esse. É ter a capacidade de saudar a todos através da graça de Cristo. É ter a capacidade de acolher a todos no seu coração através da graça de Cristo que primeiro te alcançou. É ter a capacidade de olhar não com os teus olhos humanos que são falhos, mas com um olhar mais de cima, com um olhar mais de Deus, de uma perspectiva mais de eternidade. Porque eu não sei, irmãos, mas eu tenho a impressão de que se eu e você tivéssemos um vislumbre da eternidade no inferno, nós conseguiríamos perdoar com mais facilidade. Se nós tivéssemos um vislumbre de um lago de fogo e enxofre para todo sempre, nós conseguiríamos ter mais compaixão e graça. Um pouco mais, eu acredito. A graça, ela é reconhecida como dois níveis de graça. Existe a graça comum, a graça que está para todos de uma maneira universal. Texto de Mateus 5,44, o 45 na verdade, vai dizer o seguinte, 44, 45, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, por natureza espiritual e soberana de Deus, e por justiça, qualquer um que nasceria deveria nascer já morto. Porque se nasce da semente do pecado, já deveria nascer morto. Já deveria ser diretamente direcionado para o inferno. Mas há uma graça comum sobre nós, que esse texto diz para nós, que é uma graça que atinge a todos em todo o tempo. É a oportunidade que eu e você temos, que a humanidade tem, de viver, ainda que sob o pecado, sob o domínio do pecado, viver dias em que o Senhor possa ser revelado. Essa é a graça comum, ela está na esfera física, ela está na esfera intelectual, Deus permite com que todos possam viver uma inteligência, desenvolver. Na esfera moral, Lucas 6,33 vai dizer, e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim. Lucas 6,33, coloca lá para a gente, por favor. Até os pecadores agem assim. Agem como? De boa maneira, ainda que o mundo esteja se degringolando, ainda que a perseguição esteja chegando, ainda que as coisas ruins estejam se aproximando como dores de parto, nós vemos pessoas boas por aí. Essa é a manifestação da graça comum. Nós vemos pessoas boas por aí. Na esfera criativa, através de arte, música, esporte, culinária, literatura, na esfera social, famílias tradicionais que não têm nem Cristo como Senhor e Salvador, mas vivem fidelidade conjugal. Não é verdade? Governos, alguns governos que são honestos, sem a presença de Deus, da palavra. Instituições educacionais, indústrias, na esfera religiosa. O próprio Paulo usou disso quando ele foi falar de Cristo aos atenienses. Quando ele chegou aos atenienses, viu todos os altares ali e viu o altar ao Deus desconhecido. Ele falou, eu vim falar desse aqui, ó. A graça comum está diante da humanidade, mas eu e você desfrutamos de uma graça que foi dada para nós para a salvação. Eu e você desfrutamos de uma porta que nos abriu, chamada Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida ao Pai.
E quando nós adentramos nessa porta da qual nós não mereceríamos e jamais mereceremos, a nossa ótica mudou. A nossa ótica mudou. Você viu a pastora aqui sem óculos tentando ler a Bíblia? Agora, ela estava assim, ó. Imagina ela colocando óculos. Uau! Né? Até procurei se teu óculos estava aí, não achei. A ótica da graça nos permite olhar para as mesmas coisas de maneira completamente diferente. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais na retribuição. Se fez comigo, eu vou fazer também. Me traiu, eu vou trair. Me roubou, eu vou roubar. Não. Cristo me perdoou, portanto agora eu posso perdoar. Cristo me amou, portanto agora eu posso amar. Cristo me acolheu, portanto agora eu posso acolher. Essa é a beleza de Deus na nossa vida. Veja Cristo, Ele abriu mão da sua glória para nos dar vitória. Se despiu para nos revestir de poder. Se humilhou para nos exaltar à posição de filho. Se permitiu ser assassinado para que pudéssemos viver eternamente. Que amor é esse? Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir, enquanto nós vamos encerrando. Não vire esse ano, preste atenção no teu pastor. Não vire esse ano com desavença. Não vire esse ano com discórdia. Não vire esse ano com facção. Não vire esse ano com mágoa que não foi resolvida. Não vire esse ano num ambiente onde ficarão pendências. Não deixe as pendências para 2025. Talvez a promoção ficou na pendência, o emagrecer ficou na pendência, o fazer um esporte ficou na pendência, tudo bem, mas o teu coração, olhe para dentro do teu coração, se há algo que precisa ser resolvido com alguém, resolva. Encontre no Senhor forças, porque Ele vai te dar. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer derramar uma porção especial aqui, para que nos dê força para resolvermos as pendências da nossa alma. Talvez você esteja aí sentado nesse momento, incomodado com coisas que eu falei, com coisas que você trouxe à memória, com situações que aconteceram ainda nesse ano. E você diga assim: eu não tenho força, pastor. Eu até entendi o que o Senhor disse, esse negócio de graça, eu entendi, eu recebi, Deus é demais, Deus é incrível, mas eu não sou Deus, Senhor. Eu estou mais parecido com José do que com Estevão, quando foi apedrejado e disse o mesmo que Cristo: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Estevão estava cheio do Espírito Santo, José não. Percebe? Estevão, o primeiro diácono mártir, conseguiu, no momento de apedrejamento, olhar para aqueles que estavam o assassinando e dizer o que Cristo disse na cruz. José não. José deixou a sua alma gritar. E talvez você tenha chegado até aqui com a tua alma gritando, falando mal, amaldiçoando, desejando mal, se afastando. Eu já vi irmãos que brigam na igreja e vão sentar cada um numa ponta. Como é que pode isso no nosso meio? Eu já vi irmãos mudando de em casa por conta de intriga, de facção, porque não se deram bem. Eu já vi irmãos dando todo tipo de desculpa para não encararem um problema de frente e amadurecerem no processo. E o Senhor quer te levar a um lugar de maturidade nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer te levar a um lugar onde você será capaz de perdoar e se permitir ser perdoado, de amar incondicionalmente e permitir-se ser amado incondicionalmente. Não vire esse ano com discórdia, com desavença. Não vire esse ano com prisioneiros no seu coração. José aprisionou seus irmãos.
Se eu fui preso, eu vou prendê-los também. Talvez você não tenha uma chave física de um cárcere privado, mas o teu coração está cheio de prisioneiro aí. E hoje o Senhor Jesus quer pegar essa chave, Ele quer abrir essa porta, e Ele quer que você convide essas pessoas para fora do seu coração, para que você possa perdoá-los de uma vez por todas. De uma vez por todas. Quantos aqui em Cristo Jesus foram perdoados de uma vez por todas? Levanta a mão. Pergunta: o perdão de Cristo é parcelado? Se você fez a EBO, você entendeu que não é. A regeneração é imediata. A justificação é imediata. Jesus nos perdoou de uma vez por todas, olhando para o futuro e sabendo, vai pecar ali, vai pecar lá, vai fazer aquilo, vai me magoar, não vai para a igreja, não vai ler a Bíblia, vai me chatear, não vai fazer jejum, aquele dia ele vai falar mal de mim no trânsito, vai falar mal da igreja, vai embora, vai para uma outra igreja, mas eu perdoo, eu amo, eu perdoo. Não foi o que Jesus fez conosco? A gente vive essa novela aqui de vida cristã. Cada hora está num lugar, cada hora está numa estação, cada hora está num lugar. A gente vive entendimentos parcelados. Vamos aprendendo, vamos magoando, vamos sendo magoados, vamos nos limpando. Mas Jesus olhou para nós e disse: está perdoado. E é esse amor que Ele quer nos ensinar nessa manhã. É um amor capaz de olhar para além do horizonte e dizer: está perdoado. É um amor capaz de olhar para trás, as mágoas, e dizer: quer saber, está perdoado. Sim, é verdade, me magoou, me entristeceu, me jogou para baixo, acabou com isso, com aquilo da minha vida. Mas quer saber, eu fui perdoado, então eu perdoo. Eu fui acolhido, então eu acolho. Ah, meu irmão, você quer acabar 2024 diferente? Rasga o seu coração na presença de Deus nessa manhã. Rasga o seu coração na presença de Deus nessa manhã. Deus está aqui. Deus está aqui. Liberte as pessoas da prisão do seu coração. Libere perdão, peça perdão. Vá atrás de assuntos que não foram resolvidos. Se humilhe, resolva as pendências. Morra para você um pouquinho mais. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia, vale a pena. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que tem coisas que você jamais vai conseguir viver se você não for curado em áreas específicas no seu coração. Existem sentimentos guardados, existem experiências reservadas para aqueles que se permitem serem curados pelo Senhor. É uma lógica, porque existem coisas que a nossa perspectiva só muda quando nós nos permitimos sermos curados em áreas que nós fomos feridos. E quando isso acontece, a gente consegue olhar para as coisas de uma maneira completamente diferente. O nome disso é maturidade, maturidade emocional, maturidade espiritual. E o Senhor está derramando uma nova maturidade aqui na vida de alguns nessa manhã. Seja você um destes alguns. Receba isso no teu coração. Não permita com que o trauma, a mágoa te prenda deste novo lugar de maturidade que o Senhor quer dar para você. Em nome de Jesus, eu quero orar com todos vocês. Pai amado, Pai querido, toca a vida de cada um nessa manhã. Toca o coração de cada um nessa manhã. Invade os contextos, os corações, os pensamentos, o histórico, a vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes a realidade de cada um. Tu sabes o histórico de cada um. Tu sabes o convívio familiar que cada um teve. Tu sabes os percalços. Tu sabes as pedras de tropeço. Tu sabes de tudo, Senhor. Então, Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito passeie no meio de nós, ao redor de nós, de dentro para fora, como o Senhor assim desejar. Que nessa manhã o Senhor nos visite com poder transformador. Que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós uma porção de maturidade. O Senhor derrame sobre nós uma porção de amadurecimento. O Senhor derrame sobre nós uma porção de graça. Em nome de Jesus, uma nova porção de graça,
uma nova compreensão de graça, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Dá-nos, Senhor, o privilégio do amadurecimento. Dá-nos, Senhor, o privilégio da Tua presença. Dá-nos, Senhor, o privilégio da comunhão e da liberdade na graça de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar esse momento nessa manhã. Se você ainda está recebendo oração, continue recebendo oração. Se você ainda quer receber oração, venha para a frente após esse momento. Alguns de nós estaremos aqui ainda para orar por você, mas eu quero ao mesmo tempo também me despedir de você, para que você que entende que está na hora de ir embora, já recebeu, possa estar livre também para ir. Então levante suas mãos para o alto, em gratidão ao Senhor por 2024. Vamos fazer uma oração linda pelo que Deus fez por nós neste ano. Ah, papai, te damos graças, Senhor. Tantas coisas lindas que vivemos nesse ano, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou de coisas das quais nós nem sabemos, Pai. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu vida abundante e estamos podendo desfrutar dela, Senhor. Pedimos, Senhor, desde já, para que esse tempo de encerramento entre familiares, irmãos em Cristo, amigos, seja um tempo proveitoso, um tempo onde possamos te agradecer até o final deste ano, por tudo que o Senhor fez, por quem o Senhor é, por toda a obra maravilhosa que o Senhor operou, tem operado e há de operar em nós. Obrigado, Senhor. Leva cada um em segurança para os seus ambientes familiares, para os seus contextos relacionais, e que cada um aqui possa ser sal da terra e luz do mundo, por onde eles estiverem. Que nos contextos familiares, talvez que sejam mais truncados, onde a bebedeira é liberada, onde os palavreados são chulos, Pai, usa cada um aqui com graça, usa cada um aqui com sabedoria, para ser sal e luz, e que os irmãos possam se encontrar também, para celebrarem por tudo que Tu és e tudo que Tu fazes, para a honra e glória de Jesus. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada e a nossa saída, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até o ano que vem.